Fala pessoal, seja bem-vindo aqui ao canal. Hoje a gente vai abordar aqui um tema intrigante e polêmico: filmes banidos. Você sabia que alguns filmes, por mais que tenham sido aclamados aí pela crítica, ou até mesmo amados pelo público, foram proibidos em diversos países? A razão aí para o banimento pode variar, né? Desde questões políticas e sociais até cenas extremamente violentas ou controversas. Então no vídeo de hoje, vamos falar aqui sobre o top 10 filmes banidos, explorando cada um deles, entendendo o motivo pelo qual foram proibidos em diferentes partes do mundo e o impacto que isso causou no cinema e na cultura popular. Então, se você é fã de cinema e adora conhecer as histórias por trás aí dos filmes mais controversos, continue assistindo. E não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para mais conteúdos como esse. Vamos lá, Deadpool. O filme Deadpool se tornou aí um dos mais amados pelos fãs de quadrinhos, graças ao seu humor ácido, ação insana e também o carisma de Ryan Reynolds. Mas apesar do sucesso mundial, o filme não pôde ser exibido na China, um dos maiores mercados cinematográficos do mundo. O motivo da proibição foi a rígida censura chinesa, que veta filmes contendo violência gráfica, nudez, linguagem própria e outros elementos considerados inapropriados. Como o Deadpool é um filme recheado de todos esses aspectos, seria impossível fazer cortes suficientes para torná-lo aceitável, sem comprometer completamente a sua essência. Diferente de outras produções da Marvel, que costumam aí ser editadas para se adequar às exigências da China, por exemplo, o tom irreverente e exagerado de Deadpool tornava isso inviável. Apesar de não ter sido lançado oficialmente nos cinemas chineses, o filme ainda encontrou um grande público no país por meio de cópias piratas e exibições clandestinas. A popularidade do personagem era tão grande que a sequência Deadpool 2 acabou sendo lançada na China com uma versão censurada. The Hunt, 2020. Antes mesmo de ser lançado, The Hunt já era aí um dos filmes mais polêmicos dos últimos anos. O longa apresenta um grupo de elites ricas, caçando cidadãos comuns por diversão, criando uma crítica social e política que gerou indignação nos Estados Unidos. A controvérsia começou quando o então presidente Donald Trump criticou o filme no Twitter, insinuando que ele incitava a violência e reforçava a polarização política no país. A situação se agravou quando, pouco antes da estreia, os Estados Unidos foram abalados por 2 tiroteios em massa, aumentando o temor de que The Hunt pudesse ser interpretado como uma provocação ou até mesmo um incentivo a atos violentos. Diante da pressão pública e da onda de críticas, a Universal Pictures decidiu adiar indefinidamente o lançamento do filme, sem nenhuma garantia de que ele chegaria aos cinemas. Isso fez com que The Hunt fosse praticamente cancelado antes mesmo de ser visto pelo público. Após meses de incerteza, o filme foi finalmente lançado em março de 2020, mas o impacto da polêmica foi tão grande que a sua bilheteria acabou sendo prejudicada. Mesmo assim, o longa se tornou um exemplo de como debates políticos e sociais podem influenciar diretamente a indústria do entretenimento. O Lobo de Wall Street, 2013. O Lobo de Wall Street, dirigido por Martin Scorsese e estrelado por Leonardo DiCaprio, é um dos filmes mais excessivos e escandalosos já produzidos sobre o mundo das finanças. Baseado na história real de Jordan Belfort, o longa apresenta um estilo de vida repleto de drogas, corrupção, festas, traições e sexo desenfreado. A abordagem explícita do filme não foi bem recebida em vários países do Oriente Médio, que possuem regulamentos rigorosos sobre nudez, drogas e linguagem obscena no cinema. Em lugares como os Emirados Árabes Unidos, Catar e Líbano, o filme foi completamente proibido, ou teve a sua exibição extremamente cortada. Algumas versões chegaram a ser editadas para remover as cenas explícitas, mas as mudanças foram tão drásticas que prejudicaram a narrativa do longa. Apesar das restrições, O Lobo de Wall Street se tornou um sucesso global e foi indicado a 5 Oscars. Muitos espectadores das regiões onde o filme foi banido recorreram a cópias piratas para assistir a versão completa, provando que a censura muitas vezes gera ainda mais curiosidade. Avatar, O Caminho da Água, 2022. Avatar, O Caminho da Água, a sequência do blockbuster de 2009, dirigido por James Cameron, enfrentou dificuldades para ser exibido na China, um dos mercados mais lucrativos do cinema mundial. Embora o primeiro Avatar tenha sido um enorme sucesso no país, arrecadando centenas de milhões de dólares, a China tem adotado uma postura mais restritiva em relação a lançamentos estrangeiros. O governo chinês controla rigidamente o número de filmes de Hollywood permitidos no mercado e dá prioridade a produções locais. Essa política fez com que Avatar, O Caminho da Água, tivesse um lançamento limitado na China, prejudicando seu potencial de bilheteria no país. A decisão não foi um banimento oficial, mas sim uma estratégia para fortalecer a indústria cinematográfica chinesa, reduzindo a concorrência com grandes produções ocidentais. Apesar disso, o filme ainda conseguiu arrecadar bilhões mundialmente e se consolidou como um dos maiores sucessos da década. Joker, 2019. Joker, estrelado por Joaquin Phoenix e dirigido por Todd Phillips,
foi um dos filmes mais comentados de 2019, tanto pelo seu impacto cinematográfico, quanto pelas preocupações em relação à violência. O filme retrata a origem sombria do icônico vilão do Batman, mostrando como um homem marginalizado pela sociedade se transforma em um assassino impiedoso. A abordagem psicológica e a temática de vingança contra um sistema opressor fizeram com que muitas pessoas temessem que o longa pudesse inspirar atos violentos no mundo real. Nos Estados Unidos, essa preocupação era ainda maior devido ao tiroteio ocorrido em 2012, durante a exibição de Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, em Aurora, Colorado. Com medo de possíveis incidentes, alguns cinemas reforçaram a segurança e houve pedidos para que o filme fosse banido. Mesmo assim, Joker foi lançado e se tornou um dos filmes mais lucrativos de todos os tempos para uma produção com classificação restrita. Joaquin Phoenix ganhou o Oscar de melhor ator por sua performance, provando que, apesar das polêmicas, o filme conquistou seu lugar na história do cinema. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura 2022, Lightyear 2022 e Eternos 2021. Estes 3 filmes da Disney enfrentaram proibições em vários países do Oriente Médio, incluindo Arábia Saudita, Catar e Kuwait. O motivo em comum? A inclusão de personagens LGBT. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura foi banido devido à personagem América Chaves, que, no filme, menciona suas 2 mães. Lightyear foi proibido por conter um beijo entre 2 personagens femininas, e Eternos foi alvo de censura pelo relacionamento entre os heróis Phastos e Ben, que inclui um beijo e cenas mostrando a vida familiar do casal. Os governos desses países possuem leis rígidas contra qualquer forma de representação LGBT, isso na mídia. E as produtoras de Hollywood muitas vezes editam seus filmes para se adequar às exigências da censura local. No entanto, a Disney decidiu não cortar essas cenas, resultando no banimento oficial das produções. Mesmo com as proibições, os filmes foram bem recebidos em outros mercados e reforçaram a postura da Disney de manter a representatividade em suas histórias, independentemente das reações negativas de alguns governos. Batman 2022. O filme, estrelado por Robert Pattinson e dirigido por Matt Reeves, teve a sua exibição proibida na Rússia, mas por um motivo completamente diferente dos outros filmes desta lista. O longa foi um dos primeiros grandes lançamentos de Hollywood afetados pela invasão russa à Ucrânia em 2022. Como parte das sanções internacionais impostas contra a Rússia, grandes estúdios de cinema, incluindo a Warner Bros., decidiram suspender os seus lançamentos no país. Isso fez com que o Batman fosse banido do mercado russo, não por questões de censura tradicional, mas como uma forma de retaliação política e econômica. O impacto dessas sanções foi significativo, pois a Rússia é um mercado importante para a indústria do entretenimento. Mesmo assim, muitos filmes de Hollywood continuaram sendo assistidos no país por meio da pirataria, já que cinemas russos passaram a exibir cópias não autorizadas de diversas produções ocidentais. A proibição de Batman foi apenas um dos muitos exemplos de como conflitos geopolíticos podem afetar a distribuição de filmes em escala global. A Entrevista 2014. Poucos filmes geraram um conflito diplomático tão grande quanto A Entrevista. Uma comédia estrelada por Seth Rogen e James Franco conta a história de 2 jornalistas que recebem uma missão da CIA para assassinar o líder norte-coreano Kim Jong-un. O governo da Coreia do Norte considerou o filme uma afronta direta e fez ameaças contra a Sony Pictures, o estúdio responsável pela produção. Hackers ligados ao regime norte-coreano realizaram um ataque cibernético massivo contra a Sony, vazando e-mails, roteiros e até filmes inéditos da empresa. Além disso, os hackers ameaçaram realizar atentados terroristas contra qualquer cinema que exibisse A Entrevista. Diante da situação, diversas redes de cinema nos Estados Unidos se recusaram a exibir o filme, e a Sony acabou cancelando seu lançamento nos cinemas, o disponibilizando apenas em plataformas digitais. Essa foi uma decisão inédita, mostrando como um filme de comédia foi capaz de provocar um incidente internacional de grandes proporções. Apesar das ameaças, muitas pessoas fizeram questão de assistir o filme online para desafiar a tentativa de censura norte-coreana. No final, A Entrevista se tornou um símbolo de liberdade de expressão, mas também um lembrete do poder que governos autoritários podem exercer sobre a cultura global. Barbie 2023. O filme Barbie, dirigido por Greta Gerwig e estrelado por Margot Robbie e também o Ryan Gosling, foi um dos maiores sucessos de 2023. O filme surpreendeu o público ao abordar temas feministas, existenciais e políticos, indo além da simples adaptação de uma boneca icônica. No entanto, Barbie enfrentou um problema diplomático e foi banido no Vietnã devido a um detalhe aparentemente pequeno: um mapa que aparece no filme contendo a chamada Linha dos 9 Traços. Essa linha é uma representação das reivindicações territoriais da China sobre o Mar do Sul da China, uma região disputada com países como Vietnã, Filipinas e Malásia. O governo vietnamita considerou a exibição desse mapa uma forma de legitimar as reivindicações chinesas,
o que levou à proibição do filme no país. A Warner Bros. Tentou minimizar a controvérsia, alegando que o mapa não era uma representação geopolítica real, mas o governo do Vietnã manteve sua decisão. Esse incidente mostrou como filmes aparentemente inofensivos podem acabar envolvidos em disputas políticas internacionais. Apesar do banimento, Barbie continuou sendo um fenômeno mundial, arrecadando mais de $1 bilhão nas bilheterias. Holocausto Canibal, 1980. Nenhum filme desta lista é tão controverso quanto esse, Holocausto Canibal, dirigido por Ruggero Deodato. Considerado um dos filmes mais perturbadores já feitos, essa produção italiana se tornou infame por seu realismo chocante e sua abordagem extrema de terror. A trama acompanha um grupo de documentaristas que viajam para a Amazônia para filmar tribos indígenas, mas acabam se tornando vítimas de rituais canibais. O filme foi rodado de forma tão realista que muitos espectadores acreditaram que as mortes exibidas na tela eram reais. Essa impressão foi reforçada pelo fato de o diretor ter pedido aos atores principais que ficassem desaparecidos da mídia por um tempo após o lançamento do filme, alimentando ainda mais os boatos. O resultado? O Holocausto Canibal foi banido em mais de 50 países, incluindo Itália, Reino Unido, Austrália e Noruega. O diretor, Ruggero Deodato, chegou a ser preso sob a acusação de ter feito um snuff film, que é um filme onde pessoas são mortas de verdade diante das câmeras. Ele só conseguiu provar a sua inocência quando os atores apareceram vivos para desmentir os rumores. Além da violência extrema, o filme também foi criticado pelo uso real de mortes de animais na tela, o que levou a novas polêmicas e protestos por parte de grupos de direitos dos animais. Mesmo décadas depois do seu lançamento, Holocausto Canibal continua sendo um dos filmes mais proibidos e controversos da história do cinema. E aí, você curtiu conhecer aí esses filmes banidos e entender um pouco mais aí sobre as razões por trás das suas proibições? O cinema é uma forma de arte que frequentemente provoca debates e controvérsias. E filmes mencionados nesse vídeo são apenas alguns exemplos de como a arte pode ser um reflexo das tensões sociais e culturais. Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar aí com seus amigos e deixa aí nos comentários qual desses filmes você acha que mais merece o banimento e se você já assistiu algum deles. E até o próximo vídeo, hein? Valeu, tchau!